Aqui nos encontramos mais uma vez. Alguns se encontram conosco aqui, embora estejam fisicamente distantes, em diferentes lugares. A estes e a cada um aqui, a nossa saudação, com o nosso desejo de que seja uma noite para nós inspirativa, uma noite que fique marcada em nossas memórias, em nossas agendas, como uma noite em que Deus nos falou. Hoje é uma noite bastante especial, pelos batismos que vamos celebrar, e esse é um dos momentos sublimes da história de uma igreja, quando ela pode obedecer ao ID de Jesus, ensinar, fazer discípulos, e como um selo desse processo, batizar. É o que nós faremos nessa noite. Os irmãos serão testemunhas desse momento de culto. Quero também trazer aos irmãos algumas necessárias informações. A primeira sobre o nosso culto de ações de graças. Na próxima quarta-feira, 7h30 da noite. O pregador será o pastor Xavier. Entrada livre. O segundo momento dessa noite será um jantar. Esse jantar requer uma inscrição. Já tenho falado sobre isso e hoje é a última noite para você se inscrever. Então, o irmão Mateus e sua estupenda equipe estará lá uniformizada, 50 pessoas esperando ali a sua inscrição. Não vai ter fila de menos de 1 quilômetro, pode ficar tranquilos. E quem quiser já também se informar sobre o retiro, se inscrever. Alguns que não preencheram sua ficha ainda de acesso ao hotel poderão fazer também ao final deste culto. No dia 10 haverá uma festa aqui, às 3h30 da tarde, para os professores do departamento de crianças da igreja. Então procure se informar com a Silmara, é gratuito, mas também é preciso que você faça a sua inscrição, para que tudo seja preparado de um modo adequado, para que haja então, assim, a participação. Essas poucas informações apenas. Quero perguntar se há entre nós nesta noite alguém que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo ao longo dessa semana, para que venha aqui, além da irmã Ana Augustose Rutter e do irmão Rinaldo, mais alguém? Pode vir, vamos orar em seu favor. Cíntia Teles também, bem-vinda. Há mais alguém? Ângela Nascimento, mais alguém? Gostaria que ficassem em pé também os irmãos e irmãs que estão conosco pela primeira vez, ou segunda, ou terceira vez. Vieram para os batismos, por qualquer outro motivo, quero ficar em pé para que nós conheçamos. Bem-vindo aqui, uma família, bem-vindo ali outra família, bem-vindo. Todos são muito bem-vindos. Há um cartão que vai ser entregue a você, espere receber esse cartão, então depois você se assente. Se quiser preencher o cartão, com prazer, nós o apresentaremos então. Alguns vieram participar com suas famílias desse momento de batismo, são todos muito bem-vindos. Aqui estamos, digo a vocês, reunidos, portanto, além dessa reunião, nós temos reuniões nas casas, nos lares, os grupos familiares. Você pode depois se informar também se há um grupo perto da sua casa do qual você possa participar uma vez por semana. Deus abençoe, irmã Ana. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos colocar em pé então, vamos dar graças a Deus por esses nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Vamos oferecer o nosso culto ao nosso Deus. Quero pedir ao pastor Adalto que vem aqui ao microfone, ofereça esse culto ao Senhor, para que Ele receba como expressão de nossa afeição, de nosso amor por Ele. Obrigado, Senhor Deus, por este momento de culto que a Ti prestamos.
E queremos oferecer nossas vidas aqui para te servir, para te adorar, para te louvar. Em especial estes irmãos que aniversariaram nesta semana, que tu possas cumular de bênçãos cada vez mais suas vidas, seus familiares, assim como aqueles que nos visitam também nesta noite, quer pertençam a alguma igreja ou não. O nosso desejo é que se sintam bem aqui conosco, ó Pai, prestando a Ti este culto. Dá que todas as partes deste culto possam chegar a Ti de uma maneira toda especial, como um preito de louvor, de gratidão ao Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos isto no nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Paz correr no meio, deixe os que por fé vêm dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Todos juntos, louvamos, adoramos o nome do Senhor. É muito bom quando estamos no nosso lar ou em separado adorando o Senhor individualmente. Mas é melhor ainda quando nos reunimos como igreja e podemos dizer ao Senhor que estamos aqui para exaltar o nome dEle e com toda a força adorar o seu nome. Adore o Senhor com toda a força que você tem. Se isso significa você cantar mais alto, cante mais alto. Se isso significa você fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Ou se isso significa abraçar o seu irmão, abrace o seu irmão. Mas cante ao Senhor com toda a força que você puder, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos aprender um cântico novo para nosso Deus. O povo de Deus vem louvar, exaltar seu nome, com toda a força adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em adoração.
nossas mãos levantar com toda a alegria, aplaudir com fé e razão, pois reina sobre tudo. A Ele nossas vidas se entregar, em santidade sempre viver, na comunhão da igreja, pois em Cristo somos feitos irmãos. Povo de Deus, vem louvar. Povo de Deus, vem louvar e exaltar seu nome, com toda a força adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em adoração, glorificar o seu corpo ao Pai, unir as nossas vozes aqui. Vamos as mãos levantar com toda a alegria, aplaudir com fé e razão, pois reina sobre tudo. A Ele nossas vidas se entregar, em santidade sempre viver, na comunhão da igreja, pois em Cristo somos feitos irmãos. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme repartida a Cristo. Esse é o objetivo da cruz, reunir essa igreja e, como irmãos, como corpo, lembrar, recordar e adorar ao Senhor pela cruz, pela morte, pela ressurreição. Porque estamos aqui reunidos só por um motivo, pelo sangue do Senhor, somente pelo sangue do Senhor. E nessa hora nós vamos dizer isso: Senhor, este é o teu corpo, a porção do Senhor, e aqui nós estamos para te adorar. Este é meu corpo, a porção do Senhor. Ele deixou pra serviço. É a igreja, o povo de Deus, mas é bem mais que isso. Este é meu corpo, a porção do Senhor. Ele deixou pra serviço. É a igreja, o povo de Deus, mas é bem mais que isso. É o repartir da alma e do pão, é ser mais que amigo, é ser mais que irmão, é ser sensível à necessidade, é falar posto e falar a verdade, é dividir e doar simpatia, é prosseguir com a graça e a alegria, de ser com outro só um coração, é viver o milagre de Deus, comunhão. Nós temos um momento de comunhão aqui agora. Cumprimente seu irmão que está do seu lado. É dividir, é doar simpatia.
é prosseguir com a graça e alegria. É dividir e doar simpatia, é prosseguir com a graça e alegria de ser com outros só um coração, é viver o milagre de Deus, comunhão. Benditos laços são os do fraterno amor, e nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Aqui tudo é comum, se temos de sofrer, em Cristo somos todos um, felizes por viver. Qualquer separação sentimos com pesar, porém no céu em comunhão iremos nós morar. Os irmãos podem se assentar. Nós iremos agora orar pelos nossos irmãos que hoje serão batizados. Quero então chamar aqui à frente, na parte superior, onde eu me encontro, os irmãos que vou referir agora. Ana Paula Guedes da Silva, Beatriz Jacu Ribeiro, Giovana Nobre de Oliveira, Rebeca Andrade, Jonatas Ângelo Nascimento, Cristiane Gomes Donato, Eridan Silva de Souza, João Vitor Cavalcante da Conceição, Marco Aurélio Rosa, Marcos Freitas Cabral, Valfrida Silva de Lima, Tímina Cardoso da Almeida, Lelson e Claudineia. Esses dois últimos de nossa missão Caçapava serão batizados pelo pastor Davi Mateus. Aqui, irmãos, estão aqueles que daqui a alguns minutos vão ser batizados e os irmãos participarão desse momento nas suas vidas. Cada um aqui tem uma história. Até os mais novos têm uma história. Uma delas, por exemplo, é aquela que se levanta e pede aos pais: vamos para a igreja. Já é uma história, uma linda história. Nádia Rodrigues Lima. Não estava aqui na minha listinha porque votamos hoje. João Vitor tem uma história. Chegou aqui à nossa igreja há vários meses. Nós o temos acompanhado e temos visto aquilo que Deus fez na sua vida. E assim eu quero dizer de cada um deles aqui. A nossa oração é que Deus abençoe a cada um. E a última história é a irmã Nádia, que já é batizada. No entanto, pediu, a igreja aprovou isso pela manhã hoje, para ser batizada outra vez. Porque só agora ela entende perfeitamente o significado do batismo. Só agora ela de fato pode afirmar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Ela quer representar isso
voltando às águas. Como eu disse, são várias histórias. Vamos orar por todos vocês. Vou pedir ao irmão Mateus que venha aqui a esse microfone, coloque cada uma dessas vidas, desde a mais nova até a mais experiente vida, para que Deus possa continuar a abençoar. Em seguida a oração, eu vou sair com eles e os irmãos aqui então prosseguirão no culto. Querido Deus, nesse momento onde teus filhos, Senhor, vêm à tua igreja para dizer que te ama, que reconhece a ti como único e suficiente Salvador, e por isso querem testemunhar publicamente, descendo as águas do batismo. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre cada um deles, para que esta decisão que hoje tomam diante da igreja, de descerem as águas do batismo, possam ser decisões para o resto de suas vidas, Senhor. E que o amor que eles têm contigo, Senhor, para contigo, seja um amor verdadeiro. Toma o Senhor em tuas mãos, e que na igreja que eles estiverem, seja nessa, seja lá na congregação do Grajaú, onde quer que estejam, Senhor, durante o seu caminhar, que a tua mão esteja a conduzi-los, a abençoá-los e a orientá-los, Senhor. É o que eu te rogo e te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto a irmã Tamara toca uma canção, vamos nos retirar então para os nossos lugares, para o batistério agora.
Meus amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O nosso Senhor faz infinitamente mais. O nosso Senhor, Ele age infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos, mas nunca além do que precisamos. O Senhor nos dá na medida certa, na medida necessária. Quando nós voltamos ao altar do Senhor e deixamos aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos dizendo: Senhor, eu acredito que essa quantia que aqui eu dedico não é nada diante do que o Senhor pode me dar. Não é nada diante daquilo que o Senhor tem me dado, porque o Senhor me dá infinitamente mais além daquilo que eu peço, mas o Senhor me dá exatamente aquilo que eu preciso. Esse é o motivo pelo qual você pode confiar e entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. O outro motivo é que nós somos uma sociedade que existe para aqueles que estão do lado de fora. Nós temos proclamado o amor do Senhor. E fazemos isso também através dos dízimos e das ofertas. Isso que os irmãos verão daqui a pouco é a celebração dessa proclamação. É a colheita dessas sementes que foram lançadas. Alguns frutos do nosso ministério de grupo familiar. Outros frutos do acolhimento aos visitantes. Em todos eles nós percebemos a ação da igreja. A ação da igreja é essa que não é feita por ela própria, mas pelo mover do Espírito Santo. Faça parte disso também. Não deixe que isso seja transferido para uma outra geração, para uma outra pessoa. Faça parte disso. Participe desse ministério. Participe desse corpo. Esse corpo vivo que age por intermédio dessa igreja. Esse corpo vivo que é o nosso Senhor Jesus. Enquanto nós dizemos isso ao Senhor: sim, Senhor, eu sei que Tu és soberano. Você pode então vir aqui à frente e entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Faça isso ao Senhor e comprove. Torne realidade na vida que Ele faz infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És o Deus bendito, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que fizemos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do
Os irmãos podem levar as salvas. Esta é uma hora, portanto, de grande alegria para todos nós. Ser batizado significa ter sido redimido por Jesus Cristo para uma nova vida. Esse corpo que é submerso e retorna, esse gesto simboliza a morte para uma vida em que Deus não é Senhor, e o nascimento para uma vida em que Deus é Senhor. Não significa que os pecados aqui são abandonados. Significa que já foram deixados todos na cruz e ali apagados em seu efeito, ali esquecidos. É disso que vamos participar agora. Giovana, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Paula, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beatriz, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tímina, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rebeca, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jonatas, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu Laelson,
O senhor crê em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Claudineia, você crê no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Porque assim você crê, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristiane, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Vitor, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frida, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eridan, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marco, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nádia, você confessa, reafirma que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
pode perdoar, o que poderá me completar, onde encontrarei poder, é Jesus aqui descer, só no sangue de Jesus no coração, só no sangue de Jesus encontro solução, só no sangue de Jesus no coração, só no seu precioso sangue, esperança em plena paz, o seu sangue logo em mim refaz. Jesus encontra amor, o seu sangue sou um vencedor, Bem mais alto do que a neve sou, pelo sangue do Senhor. Só no sangue de Jesus no coração, só no sangue de Jesus encontro solução, só no sangue de Jesus no coração, só no seu precioso sangue. Só no seu precioso sangue, só no seu precioso sangue, bem mais alto do que a neve sou, pelo sangue do Senhor, só no sangue de Jesus no coração, só no sangue de Jesus encontro solução, só no sangue de Jesus no coração, só no seu precioso sangue no coração, só no sangue de Jesus encontro solução, só no sangue de Jesus no coração, só no seu precioso sangue. Nós faremos essa leitura bíblica da seguinte forma. Onde está indicado leitor 1, leremos os homens. Onde estiver indicado leitor 2, lerão as mulheres. E no final, o último trecho, todos juntos. Homens, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mulheres. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A nossa morada está na rocha que é Jesus Cristo. Nós temos essa certeza de um lar celeste que foi preparado para nós. Nós percebemos agora como Deus tem agido através dessa igreja, como a manifestação é feita daqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor. Eu não sei se você já se batizou, se você já desceu as águas e publicamente disse a essa igreja que Ele é o Senhor da sua vida. Mas pense nisso, reflita sobre isso, traga para o seu coração e pratique essa ordenança do Senhor. Suba até essas águas se você ainda não o fez e declare a essa igreja, a comunidade, a Assembleia dos Santos, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e a sua morada está na rocha que é Cristo.
A música seguinte começa com uma confissão de ignorância, digamos assim, quando o poeta bíblico, no sentido de que esse texto é retirado de uma expressão do apóstolo Paulo a Timóteo, afirma que não sabe por que o amor de Deus a ele se revelou. Não sabe por que razão o Salvador me resgatou na cruz. Mas ele diz o seguinte: embora eu não possa saber as razões disto, eu sei em quem tenho crido. Eu estou por isso então seguro que este em quem eu tenho crido é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Vamos cantar então a primeira estrofe e o estribilho deste canto, Eu sei em quem tenho crido. Os irmãos então podem se assentar. Nós vamos agora entregar então a cada um dos batizandos um exemplar da Bíblia, um pacto, um compromisso firmado nesta noite e um exemplar da história da igreja até a época em que foi escrito, no aniversário número 60 da igreja. Vamos começar então. O número é um pouco grande, vai ser um pouco não muito organizável aqui, mas vamos tentar organizar o máximo que nós pudermos. Então eu quero chamar agora então os pais dos nossos juniores, adolescentes que foram batizados, que venham então aqui à frente para fazer as entregas aos seus filhos então. Jonas, fica um pouquinho mais próximo aqui do grupo de que você faz parte como adolescente. Isso, assim fica melhor. A Bíblia. Então, a esposa do Marco para fazer a entrega. A sua sogra.
Sim, para virem fazer a entrega então, por favor. Thelma, para entregar a Valfrida. Esposa do Marcos para entregá-la também. Sim, ok. Sim, de quem? A irmã Reia para entregar aqui para a Eridan. Para entregar a Cristiane. Onde está a Cristiane? Oh. O Robson, para entregar então a Cristiane. A família também do João Vitor, para entregar a ele. Bem, exceto uma, a irmã Nádia, todos os demais receberam, tornando-se então assim, nesta noite, formalmente membros de nossa igreja. E a nossa oração é que Deus abençoe vocês de tal modo que o compromisso hoje firmado seja para sempre nas vidas de vocês. Como me disse uma das batizandas aqui, quando eu perguntei se era para sempre, ela disse o seguinte: a gente não pode batizar e depois desbatizar. Então é exatamente isso, vocês não podem se desbatizar. Isto é, para sempre. Eu então saúdo a todos os familiares, alguns que eu sei que estão em outros estados acompanhando pela internet esse momento de culto. Que Deus abençoe a todos, nos abençoe, sobretudo abençoe vocês. Podem então descer o mais calmamente que conseguirem. Há na Bíblia uma nuvem de textos sobre o cuidado divino para com o ser humano. Eu sei que os irmãos até poderão me acompanhar porque os conhecem bem.
São textos que afirmam a realidade do cuidado de Deus para conosco. O Senhor é meu pastor, entregue o seu caminho ao Senhor, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo posso? Outro texto bastante consolador é este de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 7. Este texto de Pedro tem 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, versos 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência ou conhecimento prévio de Deus, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O segundo parágrafo é um cântico dirigido a Deus nos seguintes termos. Eu aqui tenho que fazer uma longa pausa, respirar fundo, porque é um longo parágrafo, sem ponto, que eu não conseguirei, de modo algum, lê-lo de um só fôlego. Mas essa era a intenção do autor, para que não houvesse qualquer tipo de separação do conteúdo da mensagem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus são guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejam contristados por várias provações, para que a prova de vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terem visto, amam, no qual, sem agora o verem, mas crendo, exultam com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse texto nos fala que há pessoas protegidas pelo poder de Deus, protegidas, guardadas, preservadas. E diante de tantos perigos que rondam as nossas jornadas, soa tal texto como um brado de esperança. É afável aos nossos corações escutar o apóstolo repetir a promessa que se espraia por toda a Bíblia. Eu comecei essa mensagem lembrando algumas dessas promessas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, esta não é uma carta para todos. E o autor, quando a escreve, se inclui no grupo a quem escreve, chamando-se, como chama os seus leitores, de eleitos e peregrinos. As duas palavras são um pouco estranhas ao nosso vocabulário. Eleitos pode sugerir que Deus escolhe algumas pessoas para a salvação e outras pessoas para a perdição. E, de fato, isso ocorre. A Bíblia está cheia de referências a este fato. Neste texto,
o apóstolo Pedro, como que, lendo as nossas mentes, procura tirar qualquer dúvida a este respeito, quando diz que os eleitos são eleitos segundo o conhecimento prévio que Deus tem da história de cada uma dessas pessoas. Do alto, então, do seu conhecimento prévio da história de cada um de nós, vendo as nossas escolhas, vendo se respondemos ou não respondemos ao seu convite, ele então nos elege. A predestinação, portanto, aprendemos aqui com Pedro, se dá a partir do pré-conhecimento ou do conhecimento prévio de Deus das nossas escolhas, das nossas decisões. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, 8, 29, nos afirma que há uma sequência nesse processo de eleição. O apóstolo Paulo então diz o seguinte, em Romanos 8, 29. Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Pedro, no entanto, diz que esta ação de Deus em nós, sobre nós, se dá mediante o prévio conhecimento. E no verso anterior, o próprio apóstolo Paulo diz, aqueles que de antemão conheceu, isto é, aqueles que previamente conheceu, percebeu, notou, a esses predestinou. Certamente podemos pensar que essa sequência histórica que o apóstolo Paulo faz é uma sequência no coração de Deus, no plano da história divina, que nós não vemos, que nós não conhecemos, porque não podemos, por causa de nossas limitações. No entanto, à luz do conjunto total do Novo Testamento, podemos perceber que na história humana, essa sequência se dá de um outro modo. Primeiro, Deus chama a todos para a salvação. Diz Paulo em outro lugar que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. É por isso que Jesus morreu por todos e para todos. Depois, então, que ele chama, Deus justifica aqueles que aceitam o convite para a salvação, perdoando, apagando, tirando os efeitos dos pecados cometidos. Em seguida, Deus glorifica, isto é, regenera, dá um outro corpo, um outro ser, uma nova identidade a esse ser. A imagem agora de Jesus Cristo. E então, por fim, Deus predestina, põe o selo, põe a conferência final, escrevendo o nosso nome no livro que está na gigantesca biblioteca do céu. A eleição, portanto, é um processo que esse quadro nos ajuda muito bem a entender. Numa, como a sequência se dá no céu. Noutra, como se dá a tal sequência na terra. Primeiro, a chamada. Aos que aceitam a justificação. Aos justificados, o novo corpo, a nova identidade, a imagem de Jesus Cristo. E então, a predestinação. Deus, portanto, nos escolhe mediante o seu conhecimento prévio. Isto eu sei que é um pouco especulativo, mas qualquer pessoa que já teve a oportunidade de olhar do alto, ou de um edifício, ou de um avião, ou de um ultraleve, os movimentos, os passos humanos ao resto do chão,
percebem claramente isto. Imagine então Deus, olhando do alto do seu conhecimento e de sua eternidade desde o princípio. A nós soa estranho como compatibilizar a nossa liberdade com a eleição. Mas a nossa liberdade fica intacta, porque a nossa escolha é a nossa escolha. E Deus então salva aqueles que respondem ao seu convite. É por isso que, ao tempo de Noé, muitos não foram salvos. Noé e outros foram, porque Noé e outros aceitaram. E assim tem sido ao longo da história. Aqui então, Pedro se dirige aos eleitos, isto é, a esses que vivenciaram este processo, que inclui o convite, a aceitação, a justificação ou perdão dos pecados, a glorificação ou regeneração, e inclui, então, o nosso nome escrito no livro da vida. A estes, Deus, então, protege. Segundo lugar, Deus nos classifica aqui, por meio de Pedro, de peregrinos. Se eleito já é uma expressão um pouco difícil, peregrino, então, para nós do contexto urbano, soa ainda bastante estranha. E aqui Pedro toma esta palavra da experiência de muitos cristãos que, ao tempo da antiga Palestina, tiveram que deixar a região para se espalhar por outras cidades distantes. Temos aqui um mapa que nos mostra precisamente isso que estamos falando. Quando lemos aqui, logo no versículo 1, a lista de igrejas a quem Pedro dirigia a sua correspondência, nós aí vemos Galácia, principalmente, Bitínia, Ponto, Capadócia e outros lugares, onde estavam então ali no exílio aqueles cristãos saídos de Jerusalém. Foi um caminho, foi uma peregrinação que os levou até aquele lugar, hoje já uma outra região completamente distinta do ponto de vista geopolítico dessa que nós temos aí, qualquer um de nós pode acompanhar, precisamente como hoje se configura no mapa mundi esta situação desta região. Para lá então foram muitos cristãos. Essa condição, no entanto, de estrangeiros, que se aplica aos cristãos daquela época, se aplica a nós. Isto é, um cristão é permanentemente um peregrino. Eu quero me deter, então, doravante, no significado dessa expressão para nós. O mesmo Pedro, no capítulo 2 de sua segunda carta, diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O autor aos Hebreus fala dos patriarcas e sintetiza os seus testemunhos assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa expressão, nos classificando como peregrinos a quem Deus protege, está em sintonia com a experiência de pessoas que, temendo a Deus, viveram antes de Cristo. Um salmista diz assim: ó, como são felizes os que em ti confiam, Senhor, porque encontram sua força. Como são felizes os que são peregrinos de coração. Podemos não ser peregrinos, como eram os contemporâneos do autor da carta de Pedro, mas somos, como diz o salmista, Salmo 84, 5, peregrinos de coração. O que é um peregrino? Peregrino é alguém que sabe que é frágil,
que sabe que são muitos os perigos da caminhada. Mas assim mesmo, ele é tentado a cultuar a sua própria força e a sua própria sabedoria. A tensão do peregrino é precisamente esta: sabendo-se frágil, desejar por si mesmo resolver todas as suas dificuldades e superar todas as suas adversidades. Por que é tão difícil a nós assumir a nossa própria fragilidade se nós convivemos com ela todos os dias? Basta que nos olhemos nos espelhos a cada manhã. Mas a nossa cultura diz, para dizermos o seguinte diante dele: espelho meu, tem alguém mais forte, mais capaz, mais competente ou mais belo do que eu? Num contraste com aquilo que realmente eu sou. A nossa cultura nos manda medir forças para mostrar que nós somos fortes, quando quem é peregrino sabe que é frágil. Recentemente, e totalmente por acaso, eu vi um filme bem novo, bem recente, de 1980. Chama-se Touro Indomável, com Robert De Niro, de Martin Scorsese, o diretor, que conta a história de um grande campeão de boxe de peso médio há algumas décadas, chamado Jake LaMotta. É um filme interessante. O boxeador realmente impressiona, e o filme é muito bem feito, com a sua capacidade de derrubar todos os seus adversários. Ele dizia: ninguém me derruba. E o filme mostra que, de fato, ele era inderrubável. O forte, no entanto, era fraco. E ele foi derrotado pela cobiça. Marchava em direção ao título, mas se lhe ofereceu uma oportunidade de marchar mais rápido ainda, tinha que entregar uma luta, ele que nunca perdera. E ali começou a sua derrocada. O forte tinha um ciúme doentio da sua esposa, que acabou por abandoná-lo, não resistindo às maluquices dele. Eu vi esse filme e fiquei pensando na nossa condição humana. De fato, há áreas da nossa vida que somos muito fortes. Mas o que nós somos em essência é isto: nós somos frágeis. A despeito da tentação de acharmos, como touros indomáveis, que podemos vencer tudo pela força. Essa é a nossa cultura e a nossa tentação. O peregrino é aquele que sabe que a sua caminhada é feita de momentos agradáveis e desagradáveis. Porque a rodovia da nossa vida passa por desertos longos, pontes estreitas, subidas íngremes, descidas inseguras. Mas o peregrino, a despeito de conviver nesta rodovia, é tentado a absolutizar os seus momentos, como se fossem os últimos, tanto os bons, como se fossem perenes, como os ruins, como se fossem definitivos. Por isso que nós somos chamados a entender que, como peregrinos, não podemos olhar o sucesso que fazemos senão com uma certa distância, para não sermos engolidos pela enlouquecedora máquina do sucesso. Temos que aprender que as pontes não são para sempre, as subidas não são para sempre, as descidas não são para sempre, a festa não é para sempre. O peregrino sabe que a viagem é longa, cheia de possibilidades boas e ruins.
e sabe então que precisa de orientação para a sua caminhada. Ao mesmo tempo, ele é tentado a achar que é capaz de caminhar sozinho, que conhece todo o trajeto, que conhece todos os meandros possíveis daquela caminhada. É por isso que muitas vezes caminhamos e não chegamos, porque achamos que sabemos o caminho, mas não sabemos. Toda vez que eu viajo por uma rodovia, e certamente isso acontece com o irmão também, com a irmã de igual modo, nós nos encontramos com andarilhos. E se somos contumazes naquela rodovia, passamos por ali muitas vezes, podemos observar que às vezes são os mesmos andarilhos. Só que numa viagem que nós fazíamos, ele ia numa direção, e na outra ele ia em outra direção. Que a direção não lhe importa. Há pessoas que não são peregrinos de Deus, mas andarilhos, como alguns das nossas rodovias. Porque o peregrino de Deus sabe para onde vai. O peregrino de Deus sabe que não está sozinho. Mas ainda, o peregrino é aquele que, mesmo ouvindo o convite do presente século, para usar a expressão bíblica, convite que encobre a verdade, que cega o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mesmo ouvindo tais convites, o peregrino é aquele que tão somente fixa os seus olhos em Jesus Cristo. Enxergam tão somente o Evangelho proclamado, o Evangelho a ser proclamado. Mas há muitos que um dia abandonam a trilha que Deus coloca. O apóstolo Paulo faz uma menção rápida de uma expressão apenas sobre um dos seus seguidores chamado Demas. Pouco sabemos dele antes e depois disso, mas no momento de dificuldade na sua vida, Paulo contava com ele e Demas o abandonou. E diz Paulo, porque amou o presente século. Há muitos de nós amando a presente era, amando o presente século e não amando a Jesus Cristo. Por isso, o eleito e peregrino é aquele que sabe que o Espírito Santo continua a fazer da sua vida uma obra que Pedro chama nesse texto de santificadora. O maior prazer do peregrino é obedecer a Jesus Cristo, de modo que possa fruir todos os efeitos da aspersão do sangue de Jesus Cristo na cruz sobre as suas vidas. Este é o peregrino. Deus, ao peregrino, protege. Uma pergunta que se impõe neste momento é a seguinte: diz Pedro que pelo poder de Deus, esses peregrinos e eleitos são protegidos. No entanto, quando experimentamos dificuldades, sofrimentos, adversidades, nos perguntamos se de fato Deus nos protege. De quem então somos protegidos? Convivemos com algumas respostas. Uma delas é que não há resposta alguma. Nossa vida, estando às mil maravilhas ou estando afundada em dificuldades, é fruto de causas, conhecidas ou não. Aqui se faz,
a que se paga, não há um Deus a quem se recorrer, não há esperança alguma a se nutrir, não há propósito naquilo que nós fazemos. No entanto, Pedro diz que há um Deus, e ele chama esse Deus de Pai de Jesus Cristo. A maior prova da existência de Deus é a existência de Jesus Cristo. E mesmo aqueles que negam a existência de Deus, não negam mais a de Jesus Cristo. No século XVII era comum negar-se que Jesus Cristo tinha existido. Mas hoje, nenhum mais afoito, agnóstico ou ateu nega que Jesus existiu. Filho de Deus. Por isso Pedro chama o Pai de Jesus Cristo. E este Deus em Jesus usou de misericórdia para conosco, regenerando-nos para uma esperança viva. Não há como pensarmos, portanto, nesta hipótese, porque Pedro diz que esses protegidos pelo Pai de Jesus Cristo têm uma herança guardada nos céus. E por estar guardada nos céus, diz Pedro, versos 3 e 4, jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Uma outra hipótese, segundo a qual a proteção de Deus sobre nós se manifesta através das orientações que a Bíblia nos dá e da força que Deus nos dá para viver. Tudo aquilo que precisamos saber de Deus, Deus já nos disse na sua Bíblia. No entanto, embora seja verdade que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e que nela está contida toda a orientação para a nossa vida sábia e feliz, também é verdade que Deus renova as nossas forças, torna perfeitos os nossos caminhos. Mas muito mais do que isto, Deus está além da sua própria Bíblia. Deus está além das regras que criou. A própria Bíblia está cheia de exemplos disto. Conhecemos histórias assim, hoje. Uma pessoa contrai uma doença terminal. Seus dias estão contados no calendário. Deus intervém e diz, sem palavras, mas com poder: agora não. Não conhecemos histórias assim? Um casal esgota todos os recursos, inclusive as muitas ofensas, e caminha para a separação. Deus intervém e faz com que se casem de novo. Quem não conhece uma história assim? Um homem se afunda no vício sem nenhuma chance de voltar à dignidade. Deus intervém e liberta o homem para uma vida completamente limpa. O Deus da Bíblia é um Deus que orienta, sim. É um Deus que renova as forças, sim. Mas é também um Deus que intervém. Um Deus que não intervém não é um Deus soberano, logo não é Deus. Mas um Deus que intervém a toda hora não é um Deus sábio, porque tira do homem a sua responsabilidade diante das leis, da natureza e da história. A ideia de um Deus que intervém é incômoda, mas é bíblica. A ideia de um Deus que sustém a responsabilidade humana também é incômoda, quando chega a nossa vez, mas é bíblica.
É por isso que nos incomoda, como está no verso 6, quando ficamos entristecidos por tipos vários de provações. Deus não intervém, mas o apóstolo Pedro, então, prossegue assim: devemos, contudo, estar certos que assim acontece, para que fique comprovado que a fé que nós temos é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, porque é uma fé genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Verso 5, então chegamos ao centro do ensino. Mediante a fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Jesus, num dos seus sermões, ele diz o seguinte: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Eu queria que nós fizéssemos uma pausa de 30 segundos, para que você pensasse nesta frase. Aqueles que têm, é claro, os cabelos da sua cabeça estão contados. Até aqueles que ficaram lá no lugar onde você corta os seus. Você pensou nessa expressão? Meus irmãos, eu quando reli essa semana essa expressão, eu fiquei profundamente tocado, embora já conhecesse esse verso. Sabe o que quer dizer isto? Que Deus, pelo seu poder, nos conhece completamente, mais do que nós mesmos conhecemos. Eu não tenho a menor ideia quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Nem você. Por menos que tenha, não sabe. Mas Deus sabe. Isto é, Deus nos conhece completamente. Mais ainda, nada, por causa do poder de Deus, está fora do conhecimento de Deus. Ele sabe quando estamos sendo testados, Ele sabe quando estamos sendo tentados. Deus está vendo a nossa provação, está vendo a nossa tentação. Nada está fora do seu controle, embora tudo nos possa parecer de cabeça para baixo. Sabe o que quer dizer esse texto? Que Deus não está indiferente à nossa provação ou à nossa tentação. Deus está no controle. E há uma história que ilustra perfeitamente isto, que é a do lançamento de Sadraque, Mesaque e Abdenego numa fornalha hiperquente, mega quente. E quando o rei e os seus assessores foram lá ver o pó, a cinza que os três deviam ter se tornado, os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo que estava contado tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia sequer cheiro de fogo neles, porque esta não era a vontade de Deus para a vida deles. Por seu poder,
Deus intervém nas nossas vidas, suspendendo os efeitos das leis da natureza ou das regras da história. Quando essa suspensão resultar em louvor, glória e honra, como está no verso 8. O seu poder, Deus nos orienta, dando-nos sabedoria para trilhar pelas estradas e curvas da vida. Por seu poder, Deus nos dá força. Quando a nossa força se esgota, Ele põe a sua força e nos renova. Pelo seu poder, como disse hoje pela manhã, Deus faz a nossa caminhada conosco. Não sei como será a sua semana esta. Talvez cheia de anseios, contas para os quais não há provisão ainda, exames cujos resultados teme em pegar, cirurgias a que vai se submeter, decisões que vai tomar, entrevistas que vai com alguma empresa celebrar. Você vai. Mas você vai protegido pelo poder de Deus. Deus conhece o consultório onde você vai. Deus conhece a repartição onde você vai. Deus conhece a condução que você vai tomar. Deus conhece o posto onde você vai abastecer o seu carro. Deus é peregrino. Ele fez o nosso caminho. Por isso João escreve, Evangelho de João 1,14, que Jesus, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como de unigênito vindo do Pai, cheio de graça. Por seu poder, Deus nos ensina a ter a perspectiva correta acerca do sofrimento, que é esta: o sofrimento é por um pouco de tempo, mesmo que nos pareça longo demais, duro demais. Deus nos protege de sofrer e só permite que permaneça sobre nós aquele sofrimento que ao final redundará no louvor da sua glória. Aconteça o que acontecer, até mesmo a nossa morte, nós somos eleitos e peregrinos protegidos por Deus. Porque para o peregrino de Deus, para o eleito de Deus, nem a morte é definitiva. Portanto, verso 6 diz Pedro, nós devemos exultar com o poder protetor de Deus. Nós não exultamos por causa do sofrimento, mas exultamos por saber que Deus nos protege. E nos convida para que então nos entreguemos a Ele em nossas preocupações, sabendo que Ele vai nos suster e não permitirá que venhamos a cair. Eu sei que foi uma longa reflexão, saltei várias páginas, preguei para mim mesmo durante várias horas, tentei sintetizar para os irmãos a ideia de que somos eleitos nessa perspectiva do conhecimento prévio de Deus, a ideia de que somos e devemos ser peregrinos. Não podemos nos agarrar às coisas boas da vida, porque são passageiras. E nem devemos nos deprimir diante das coisas ruins da vida, porque também são passageiras.
Mas reconhecendo então a nossa condição de eleitos e peregrinos, sabemos que somos protegidos pelo poder de Deus. De tal modo que até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Mas e eu? Como é que eu fico? Que estou passando por tantas agruras. Você passa por elas, protegido pelo poder de Deus. Esse poder de Deus, às vezes, é um pouco inalcançável. Por isso eu trouxe esse versículo de Jesus, quando falou dos fios de cabelo na nossa cabeça. Dá para passar a mão e ver o poder de Deus. Eu não posso contar, mas Deus já contou. Até os que já foram embora. O poder de Deus não é uma coisa assim, lá no céu. Uma coisa assim, inefável, abissal, distante, sideral. O poder de Deus é algo palpável, é algo real. Jesus Cristo permite que nós vejamos esse poder visível e palpável, que quem o via, via o Pai. Não é um poder mágico, é um poder que se manifesta pela graça na nossa existência. E esse versículo nos fala então daquilo que Deus sabe. Até a minha salvação se dá em função daquilo que Deus sabe. Deus sabe tudo. T-U-D-O, tudo. É nesse Deus que eu confio. É neste Deus que vale a pena nós confiarmos. Este hino que vamos cantar, outra vez todo ele, é uma história de fé. Enquanto nós cantamos, se você quer que nós oremos por você, intercedamos por sua vida, eu lhe convido a ficar em pé, a vir aqui à frente, como a dizer, é este Deus que eu quero como meu Deus, como meu Senhor, é este Deus que eu quero que se manifeste na minha vida, com poder, honra e glória. Não importa a semana sua como vai ser, você nem sabe, até imagina que vai ser ótimo, mas não sabe se o será, ou imagina que não será bobo, mas também não sabe, só imagina, mas Deus estará com você. Quem sabe você esteja passando por alguma dificuldade, quer Deus ao seu lado, fique em pé, eu vou depois orar por você, se quiser vir aqui à frente, também você pode vir. Vamos cantar então, assentados como estamos, esta oração. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Não sei, mas amo o Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, que estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia
Se você, nosso visitante, ao longo deste culto, no seu coração, tomou a decisão de também ser um cristão, também ser batizado, cantando como aqui nós entoamos agora, ao final, eu e o pastor Alcenir podemos ouvir você, instruir você sobre os próximos passos que você deve dar. Eu vou agora orar então por você. Nessa oração vou incluir a família do irmão Walter do Amaral Silveira, que Deus o levou no dia de hoje. Será o seu sepultamento amanhã às 14 horas no Jardim da Saudade. E vamos celebrar um culto aqui de gratidão a Deus por sua vida às 11 horas da manhã. Senhor nosso Deus, aqui nos colocamos diante de Ti, sabedores que somos eleitos por Ti, que somos peregrinos, mas que o Senhor faz conosco a nossa caminhada na vida. Esta é a Tua palavra, a nós prometida tantas vezes na Bíblia que inspiraste. Aqui estamos nós, Senhor, então, nesta condição de eleitos e peregrinos, rogando sobre nós que o Teu poder se manifeste do alto da Tua sabedoria, do Teu conhecimento e da Tua misericórdia. Cada um de nós aqui, Senhor, tem diferentes necessidades que o Senhor certamente pode suprir. A família do irmão Walter precisa de consolo, e certamente já estás agindo nos corações com Teu Santo Espírito Consolador. Continue, Senhor, a agir assim na vida daquela família. Rogamos, ó Deus, pelos enfermos, alguns em nossa lista de oração, como o pastor Elcio, que está internado, que o Senhor possa ajudar o seu corpo na recuperação e possa ele voltar então para a sua casa. Senhor, abençoa esses outros que agora diante de Ti se colocam. Eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Por que o fazem? Se fazem por si mesmos, se fazem por outras pessoas. Que o Senhor, hoje mesmo, do alto do Teu poder, soberania, sabedoria e misericórdia, intervenha, porque és um Deus que fala e que intervém. Dá-nos, Senhor, uma semana em que nós compreendamos cada vez mais que somos peregrinos, mas não estamos sozinhos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar.